muito triste, não. Só que mais para muito, senão não posso fazer. Eu não deixo de atender porque eu gosto. Boa tarde a todos. Em nome da coordenação, a gente agradece a presença de todos, que a gente tenha um bom ano, de muito trabalho, de muita luta. E nós vamos dar início, então, à nossa plenária. A abertura hoje a gente conta com a presença da Osicom, que vai fazer a nossa reflexão. Passar, Gustavo. Antes um pouquinho do Gustavo, vocês viram que a gente está com um aplicativo ali para responder a pesquisa, tá? Vocês ganharam esse papelzinho, né? Ou responde a caneta no papelzinho, ou quem tem o aplicativo pode já responder pelo celular, tá? Tu sabe explicar? Ele é o QR Code, quem vai no Play Store ali do celular pode baixar ele, demora um pouquinho, mas baixa e já pode ir respondendo pelo celular. Ok? E quem não baixou ou não tem interesse de baixar, a gente pede que respondam no papelzinho, tá? Isso é importante, que é uma avaliação, todos os pontos positivos, negativos, o que a gente precisa melhorar para o ano de 2020, o que a gente precisa eliminar. E o fórum é todos nós, né? A opinião de todos é muito importante para o coletivo. A gente vai pedir que nos entregue o papelzinho, tá? E depois por e-mail custa retornar, a gente sabe o que custa retornar, tá? A ideia é que fosse hoje, né? De a gente só fazer um levantamento da nossa organização. Tá bem. Okay. Boa tarde. Vocês já olharam para os seus vizinhos aí? Olhando daqui, a gente tem a impressão assim, as pessoas vão chegando e vão sentando, e daí a gente tem uma oportunidade bem legal assim de fazer uma interação, né? Porque daí a pessoa precisa pedir, dá licença aqui, daí já aproveita e já vai cumprimentando as pessoas, dando boa tarde. Bem legal essa oportunidade que a gente tem, né? Ali, ó, o pessoal vai chegando e daí tem diversos lugares aqui mais no meio também, que a gente pode ir se deslocando e tal. Ao longo do ano de 2019, ao longo da nossa vida, a gente vai estabelecendo uma porção de relações. E daí, esse espaço que a gente tem aqui, ele é um espaço de relações. Quando a gente chega, quando a gente cumprimenta, às vezes a gente consegue entrar em alguns detalhes, tanto da nossa vida particular, às vezes, quando a gente tem mais familiaridade com as pessoas, como também com as questões institucionais, que é o perfil desse espaço aqui, deste fórum. Nas relações que a gente estabelece, tem algumas coisas que são interessantes, e daí para a nossa vida também, que são as questões de autoridade. Na instituição a gente tem autoridade, em alguns espaços públicos a gente tem autoridade, na vida, na família a gente tem autoridade. Às vezes a gente confunde também algumas coisas do tipo autoridade com autoritário, isso é possível confundir? Muito. Né? Autoritarismo, tem outras coisas boas. Mas a autoridade tem aí uma figurinha, acho que chama
Weber, não sei se alguém já conhece, ele trata algumas coisas desse negócio de autoridade. E daí tem algumas autoridades na nossa vida, na nossa sociedade, nas nossas relações, que são interessantes e na qual a gente também tem a possibilidade de colocar alguma coisa, alguma questão de fé. Eu acredito naquela autoridade porque ela traz alguma coisa significativa para a minha vida, para a minha família, para a minha instituição, assim. Ariano Suassuna, conhecido? Oh, legal, bem bacana. Daí eu estava assistindo algumas coisas dele, aí a gente se perde vendo coisas dele. E daí uma delas ele trata de um sujeito, mais ou menos de 1600. 1600 tem alguma coisa a ver com a gente ainda? A gente tem umas heranças, né? A gente tem umas heranças. Calderón de la Barca, espanhol, bacana, escreveu algumas coisas, umas historinhas. E tem uma das historinhas que trata de um contexto de família real, 1600. A gente tem esse período intermediário aí, entre medieval e moderno e tal. E daí nessa família medieval, daqui a pouco aparece uma autoridade e ele levanta uma questão de uma profecia. Autoridade, um profeta, né? Ele diz assim alguma coisa sobre vai nascer uma criança e essa criança vai causar furor, né, cara? Vai causar muito drama. O rei, acreditando naquela autoridade, lá pelas tantas identificou essa criança que ia nascer como o filho dele. Puxa vida, se vai causar impacto aí, o que a gente vai fazer com essa criança? Aí conversa para lá, conversa para cá e acaba colocando ele numa torre. E deixa lá. Isola a criatura. Já que ela vai causar mal, né? Então. Só que isso passa bastante tempo, né? Passando bastante tempo, a gente vai... o rei começa a ficar velho e algumas coisas da idade vão pegando, e uma é aquelas coisas de problema de consciência e tal. Daqui a pouco ele resolve trazer essa criança para a sociedade. Aí uma criança que viveu isolada, volta para o convívio da sociedade. O que vocês acham que vai dar? Não tem o convívio social, daqui a pouco tu entra numa sociedade com regras, com normas, com um monte de detalhes. Vai dar problema. E a profecia acaba se concretizando. Que vida louca, né? Nessa saída da torre, esse jovem sai da torre, vem para a sociedade. Nesse período de transição, então, como é que ele sai da torre e vem para a sociedade? Daí o rei e o profeta criaram uma estratégia, coloca a criatura ali para dormir. Quando ele acordar, a gente vai dizer para ele que tudo era um sonho. Não, tudo era um pesadelo. Viver naquela torre foi um pesadelo, agora ele acordou e está tudo bem. Só que deu problema. E daí essa pessoa foi posta para dormir e volta para a torre. Então essa pessoa sai, vive uma sociedade de opulência, realeza. Depois ele volta para a torre, para o isolamento e, pô, é pobreza. Isso lá no 1600, né? Que vida louca. Daí essa história fica muito melhor contada pelo Suassuna, né? E daí eu convidei ele para vir aqui. Sonha o que agrada e ofende. E no mundo, em conclusão, todos sonham o que são. Coisa que ninguém entende. Eu sonho que estou aqui, de correntes carregado,
e sonhei que em outro estado, como príncipe, vivei. É a vida, um frenesim. Que é a vida? Uma ilusão. Uma sombra, uma ficção, e o bem mais belo é medonho, pois toda a vida é um sonho, e os sonhos são. Vai para frente. Isso, bem bacana essa mensagem. E daí eu gostaria de complementar, lembrando também de uma outra autoridade que a gente lembra, que também trouxe algumas mudanças para a sociedade, como a gente... não trouxe mudança, trouxe uma proposta de mudança, porque a sociedade está mais ou menos organizada, bem enraizada aí há uns 200 mil anos. Daí uma outra autoridade que eu ia trazer aqui para nós é uma figura chamada Jesus, conhecido também? Um pouco. E daí tem uma leitura que eu gostaria de fazer aqui com vocês, dentro dessa perspectiva de autoridade que a gente reconhece ou respeita ou acolhe e tudo mais, né? E daí esse texto ele está no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, do versículo 46 em diante. E daí ele diz assim: por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que digo? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. As águas transbordaram, precipitaram-se as torrentes contra aquela casa e não a puderam abalar, porque ela estava bem construída. Mas aquele que as ouve e não observa é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a terra movediça, sem alicerces. A torrente invadiu contra ela e ela logo ruiu. E daí eu trago isso também na perspectiva do atendimento que a gente faz com as crianças e adolescentes. Na medida em que a gente constrói uma porção de atividades, constrói boas propostas, desenvolve atividades também, a gente está se alicerçando em boas práticas. A experiência que essa casa tem aqui dos últimos 30 anos aí demonstra que ela está firme aí no pedaço. É isso aí. Feito o nosso tempo. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigada, Gustavo. Acho que nessa linha aí de edificar a casa, né? Esses 30 anos de existência desse fórum, eu acho que nós podemos dizer que a gente está bem, uma base bem fortalecida, né? Entra governo, sai governo, nós estamos resistentes enquanto sociedade civil. Acho que isso impacta bastante e de muito orgulho de eu fazer parte dessa coordenação por esses 3 anos que estou, né? Estou falando enquanto coordenação do fórum, mas ver que antes de nós, né, foram construídas essas bases, né? Não foi nós que estamos agora construindo, foram muitas pessoas, muitas cabeças que legitimaram esse fórum, né? Eu acho que a nossa presença aqui edifica muito mais a casa em relação também à criança e adolescente, né, que passam por nossas mãos e a gente vê que hoje são nossos educadores, nossos professores, né? Nossos coordenadores. Eu acho que isso é importante. E também dizer que acho que esse fórum é o único no país que existe por lei. Nós existimos por lei, pela 628. Né? Acho que isso é importante. Pode entrar governo, sair governo,
que nós estamos firmes aqui, mas estamos firmes porque vocês estão firmes, né? Talvez se a gente tivesse meio que tudo tirado, nós não estaríamos aqui bem fortes e bem resistentes. Um pouquinho do nosso trabalho aí, o que esse fórum faz, o que essa coordenação do fórum faz, né? Não se encontramos só uma vez por mês, várias reuniões, várias representações. André vai passar para nós aí. Não está escrito essa primeira... Isso aqui é lá no fórum, na sede do fórum. Reunião do fórum temático. André, quem sabe que vem aqui, André que fez o PowerPoint, ela poder explicar um pouquinho das ações. Na verdade, a gente só... boa tarde para vocês, feliz ano novo. A gente convida todos a continuar lutando, né? A gente fez um resuminho, algumas fotos, só para mostrar o quanto é importante, então, a nossa luta, essa caminhada do fórum até aqui e muitas outras que virão nesse processo. A gente se torna, então, irmãos de caminhada, né, de jornada, de luta, e algumas coisas que o fórum este ano fez, né? Colocou primeiro, chamou os fóruns temáticos a participar efetivamente da sede, poder trazer demandas para a gente poder fazer as tratativas com o governo, né? Em cada esfera da criança e adolescente, EFASC, SMED e entre outras, junto ao CMDK. A gente teve, então, algumas ações fora, só da educação infantil, outras sistematicamente com a FASC. E aí a gente vai mostrar para vocês. E algumas fotos são dos fóruns temáticos, das pessoas que este ano se fortaleceram nesses espaços. Principalmente a gente teve um ganho tanto do Fórum SAF e do Fórum Ação Rua, que retornou a nos trazer demandas e a participar de uma outra forma, né, de uma forma como um braço mesmo, dentro do Fórum Municipal da Criança e Adolescente, né, não apenas como um expoente, mas estar junto, né, assim como os demais da educação infantil. São 14, né, braços, acho, né, Rose, do fórum, e a gente foi trazendo, então. A ideia é só de você ilustrar esse momento, né, uma retrospectiva, lembrar da Assembleia, da audiência pública com a SMED, né, da educação infantil, e que, querendo ou não, trouxe alguns benefícios para nós. Ficou com muita luta e ainda né, as questões da educação infantil, assim como a gente vem com tratativas com as questões dos portadores de deficiências, né, das questões dos fóruns temáticos também, e também ainda as questões dos projetos sociais da FASC. E muitos outros que virão, né, e estamos nos aproximando, então fizemos uma reunião de aproximação com o CMDK, que a gente vai mostrar, assim como a gente também fez com as coordenações dos fóruns, para a gente poder alinhar a nossa fala e as nossas demandas, tá? Depois então vai aparecer algumas ações e o quanto esses fóruns se fortaleceram e puderam também levar para dentro das suas entidades mais qualidade e discussões para a gente poder ter um atendimento melhor, né, politicamente, socialmente e educacionalmente ativos. É isso. Foi só uma palhinha de tanta participação nossa. Para quem chegou há pouco, muitos chegaram há pouco? Quando chegaram há pouco, sim que não. Tá. Pode colocar lá o aplicativo? A gente está aprendendo as tecnologias, né? O Érico deixou um recadinho aqui, a instituição da Vila Panorâmica, se estiver aí, procurar o Érico. Estão aí? A Vila Panorâmica? Ah, tá aí, procurar o Érico, ele quer dar um recadinho. Vocês receberam lá na entrada uma pesquisa, né? E quem não tiver o aplicativo, pode baixar o aplicativo. O Gustavo ensina bem, né? O nosso teacher de inglês.
Tá, o Hélio também está dando uma outra sugestão aqui, dentro do formulário também é online. Mas quem puder já no seu celular poder clicar ali, aí a pesquisa já fica online, não vai precisar nos devolver os papeizinhos, tá? E acho importante ali, quando a fala do Gustavo, a Andréia falando das políticas públicas, de que esse fórum não é uma utopia, né? Ela sempre traz isso assim, muito presente para nós, porque ela tem bastante caminhada, a Neucinda aí, bastante caminhada também no fórum, e eles sempre trazem para nós que o fórum não é uma utopia, né? Nós somos uma realidade e bem viva, né? Tanto que a gente se encontra e não deixamos a peteca cair, dependente de governo, entrar governo, sair governo, nós estamos resistentes. Né, Jussara? Jussara é uma que eu quero que esse povo, você, né? E a gente ouve bastante assim as cabeças antigas, né, de continuar na luta. Mas a gente, como tem uma falta, vocês viram que hoje nós não estamos no prédio 32, né? O prédio 32 foi alugado por um evento que a gente não sabe bem. Nós conseguimos o prédio 11 e quero dividir com vocês que a PUC nos emprestou esse espaço, fez a cedência por 3 anos. Então, em 2020 nós não teremos mais a PUC. Né? A gente agradece aí todo o empenho, toda essa parceria que a universidade teve conosco, né? Mas nós vamos ter que procurar em fevereiro um local novamente para a gente poder se encontrar, e aí a gente aceita sugestões, quem tiver um espaço que pudesse estar articulando junto com nós, no mínimo 250 pessoas, né, que a gente é bastante, né, e de que bem, as coisas são assim, né, por sustentabilidade da PUC, ela já tinha nos encaminhado um ofício. Nós, enquanto coordenação do fórum, estamos procurando espaço, está bem difícil, né? Um espaço central, que caiba 250 pessoas, né? Estamos pensamos em vários locais, mas todo mundo quer recurso, ninguém quer emprestar de cedência, né? Todo mundo quer verba, né? E uma alocação desse espaço aqui é em torno de R$15 mil. Hoje a nossa mantenedora, né? Por um encontro. Hoje a nossa mantenedora, então, desses 3 anos, ela bancou isso junto, porque é tudo dividido pelas nossas unidades sociais, né? E que bem, a gente espera que tenha outras articulações também, assim como a nossa instituição nos cedeu por 3 anos, que a gente consiga uma outra articulação com uma outra instituição, para que a gente pense sempre num espaço central, né? Que não seja que a gente tenha que deslocar muito ônibus e horário, tudo a gente sabe que é bem complicado. O fórum está consultando alguns espaços públicos, né, como o auditório lá, o Aureliano, né, a gente está buscando, mas se vocês puderem também nos indicar alguém que possa, ou alguma universidade, a gente também acolhe, tá? É isso que a gente queria dizer. Bom, na plenária passada, eu não estive na plenária passada, mas a gente soube que veio em pauta o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, né? Nós fizemos, então, uma reunião com o fórum, conselho, os 2 conselhos, tanto da assistência quanto da criança e do adolescente, né? Hoje de manhã também fizemos reunião para trazer para a plenária de que forma nós vamos estar tratando disso, né? Então eu convido a Yara e a Ângela, que estão aqui representando o conselho, e a Yara nos representa lá no conselho enquanto entidade, né? De que forma a gente vai conduzir e ouvir a opinião de vocês, que é o mais importante, porque nós somos os executores da política, né? Então nós precisamos ser ouvidos e juntos nós construir alternativas, né? E para fazer essa discussão que fez um barulho aí na cidade, né? Nos deixou bem apreensivos. Então tá, obrigada, Ângela. Então, boa tarde, pessoal. Me chamo Ângela, né? Estou vice-presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
E o que nos traz aqui hoje é a pauta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. A Yara e a Jucemara, que são as representantes do Conselho neste fórum, já trouxeram um pouco desta discussão e da preocupação que o Conselho Municipal de Assistência Social teve em relação a este tema. Então, eu vou fazer brevemente, assim, de onde é que isto surgiu, né? E eu acho que talvez não seja novidade para muitos que estão aqui. A Prefeitura de Porto Alegre encaminhou para a Câmara de Vereadores, né, o orçamento para ser aprovado. O orçamento, todo ele, dentro dele está o orçamento da assistência social. Nós ficamos sabendo disso, então, e fomos atrás para tentar saber o que tinha, porque já tinha sido nos informado que teria uma redução do orçamento, um corte do orçamento da assistência, que mais ou menos seria em torno de 65 milhões. Nós, então, em posse do material, fomos fazer, junto com a Frente de Defesa da FASC, um quadro comparativo. O que era o orçamento de 2019 e o que ficaria o orçamento de 2020. Quando a gente faz esse quadro, para a gente poder analisar melhor o que significaria esses cortes, se teria cortes e aonde eles seriam, a gente se depara com uma redução bem significativa no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Quase 50%, né, Yara? Em torno de 50% seria a redução. Quando a gente vê esta informação, o Conselho Municipal de Assistência Social encaminha, então, para a FASC um ofício solicitando informações sobre o orçamento, né? O que isto significa, enfim, o que poderia ocorrer em relação a isso. Nós não obtivemos esta resposta, continuamos preocupados com essa discussão, e aí a presidente da FASC, a Vera, teve numa reunião da executiva para tratar do orçamento. Ela foi, inclusive, numa reunião da executiva, um dia depois que ela veio aqui no Fórum de Entidades. Não, ela não veio, desculpa, veio a representação da FASC, né, da direção da FASC, que veio aqui no Fórum de Entidades, então, para fazer essa discussão do orçamento. No outro dia, então, a presidente da FASC vai até a nossa reunião da executiva para fazermos essa discussão. Entre todos os itens que trata a questão do orçamento, de redução, o que significa, de fato, aonde vai ser, a gente fez a discussão, então, do serviço de convivência. O que significava aquela redução e o que estava sendo pensado. E o que nos foi dito era isso, que todas as secretarias do município tiveram que fazer redução no orçamento, né, do ano de 2020. E que o serviço de convivência teria, então, esta redução. Perguntado de como é que isto estava sendo pensado, não tinha muitos dados e muitos elementos de que forma isto aconteceria. Mas a presidente nos traz na reunião da executiva que tinha uma tratativa com a SMED, já tinha uma discussão, então, a nível de governo com a SMED, aonde o que estava sendo pensado e estava sendo trabalhado era que algumas crianças que são atendidas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo estariam, então, migrando, vamos dizer assim, para o projeto que é o turno integral, que hoje é executado pela educação, pela SMED. Continuamos questionando um pouco esse processo e a presidente nos diz que não tinha ainda um levantamento muito certo, mas que era mais ou menos em torno de 3.000 crianças fazendo avaliação de que, então, estariam migrando para o projeto do turno integral. Questionamos, enfim, algumas questões, e um dos elementos que a presidente trouxe é que já tinha uma avaliação de que algumas entidades não atendiam o público prioritário. Bom, a gente não entendeu muito bem o que significava isso, porque a gente entende que todas as crianças e os adolescentes que são atendidos, eles são públicos prioritários. E aí, então, a gente, bom, vamos ver do que se trata isso. E aí, a gente conversando, então, com algumas pessoas, a gente mais ou menos entendeu este processo, tá? Mas, anterior a isso, o que a gente